Existem diversos ditados populares que são retirados da Bíblia Sagrada, como exemplo, a questão de semear e colher. Esse é o estudo de número 1155 aqui do nosso canal Jabó que Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A lei da semeadura é certa e encontramos na Bíblia Sagrada orientações para que possamos semear bênçãos e colhermos bênçãos. Vamos ao nosso tema, semeando vento e colhendo tempestade. Nosso texto base está no livro de Oséias, capítulo 8, verso 7, que diz: porque semeiam vento, colherão tempestade. Quem planta ou semeia geralmente usam poucas sementes e colhem abundantes frutos. Assim acontece com nossas ações. Vamos ver o exemplo bíblico de Israel e de Judá. Israel foi advertido por Deus várias vezes. O povo desobedecia ao Senhor, não buscavam ao Senhor como tinha sido ordenado por Moisés. Deuteronômio capítulo 4, verso 29 diz: de lá então vais procurar Yahvé teu Deus e o encontrarás, se o buscares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Moisés advertiu aos israelitas quanto à idolatria. Ele os orientou para terem cuidado e não esquecerem o pacto feito com Deus, pois Deus abomina a idolatria, mas Deus se agrada de um coração sincero, e quem busca o Senhor com coração sincero, com toda a sua alma, o encontra. Deus se agrada daquele que é temente e obediente à sua palavra. E ele deixou bem claro aos israelitas que se eles abandonassem ao Senhor e se voltassem para os ídolos são imagens feitas por homens, o Senhor os espalharia na terra, eles seriam levados ao cativeiro. Mas se eles se arrependessem e o buscassem verdadeiramente, o nosso Deus misericordioso se voltaria para eles. Deuteronômio no capítulo 4, verso 30 e verso 31 diz: assim, quando estiveres sofrendo e todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, voltarás para o Senhor, o teu Deus, e obedecerás a sua palavra, pois Yahvé teu Deus é Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, nem desprezará a aliança que com juramento firmou com seus pais. Nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é perdoador, Ele está com seu povo. O nosso Deus está pronto a ajudar em todas as circunstâncias. Josué também orientou o povo para que obedecessem, mas obedecessem diligentemente ao Senhor, apegando-se ao Senhor. Josué capítulo 22, verso 5, contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor, vos decretou: amar Yahvé vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a Ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Diligentemente é com cuidado, é com zelo, com dedicação. Josué falou para os israelitas que eles deveriam obedecer ao Senhor e colocar em prática os ensinamentos, deveriam buscar ao Senhor e se apegar ao Senhor de todo o coração. Muitos outros profetas advertiram o povo de Deus, mas foram ignorados, maltratados e humilhados até que não houve mais remédio. Segundo Crônicas capítulo 36, o verso 15 e o verso 16 diz: contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de seus antepassados,
falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome. Porém eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo e já não houve remédio. Deus, ele mostrou-se em todo o tempo misericordioso e compassivo com o povo israelita. Mesmo assim, eles desprezaram o Senhor, eles provocaram a ira do Senhor e eles sofreram a consequência. O nosso texto base mostra a advertência do profeta Oséias ao povo israelita, como eles estavam semeando o vento, e o resultado da colheita que eles teriam seria tempestades. O povo israelita, eles quebraram a aliança feita com Deus, desobedeceram e se rebelaram contra o Senhor. Oséias capítulo 8, verso 1 diz: agora, pois, leva a trombeta à tua boca para soar o alarme, ele vem como águia contra a casa de Yahvé, o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. O inimigo estava se aproximando de Israel, do povo do Senhor, e rapidamente como uma águia, mas o povo continuava desobedecendo ao Senhor, continuava voltados para si. Eles não buscavam conhecer ao Senhor, pois o mesmo Deus de amor é Deus de justiça, e o povo continuava desprezando o conhecimento acerca de Deus. Oséias capítulo 8, verso 2 diz: eis que Israel clama a mim, meu Elohim, Deus, nós te reconhecemos. O povo israelita reconheciam ser o povo da aliança de Deus, mas não buscavam conhecê-lo, assim como o profeta Oséias os advertia. Oséias capítulo 6, verso 3, é muito importante termos esse versículo na nossa mente, que diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Eles queriam as bênçãos do Senhor, mas não queriam o Senhor da bênção. Eles não queriam buscar conhecer ao Senhor, eles não queriam fazer a vontade de Deus, eles não deixavam seus atos pecaminosos, não renunciavam seus desejos ímpios, eles não abandonavam seus maus caminhos e nem a idolatria. Vamos ver Isaías capítulo 55, verso 6 e verso 7, que diz: procurai a Yahvé enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está próximo. Olha o que o Senhor fala: abandone o ímpio o seu caminho e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Precisamos renunciar nossos atos pecaminosos, nós precisamos abandonar o que não agrada ao nosso Deus, pois assim receberemos o perdão de Deus ao retornarmos para Ele com um coração sincero, arrependido e dedicado. Os israelitas, eles desprezavam o bem, eles desprezavam o que era certo. Oséias capítulo 8, verso 3, no entanto, porque Israel desprezou o bem, o inimigo perseguirá. Eles semeavam vento, vamos ver nesse versículo, eles desprezavam o bem. E qual era a tempestade
cidade que eles escolheriam, o inimigo o perseguiria. Eles rejeitavam ao nosso Deus, eles rejeitavam a fonte de todo o bem e eles sofreriam o juízo, eles seriam perseguidos pelo inimigo. O nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é a fonte de todo o bem, como nos ensina o salmista no Salmo 119, verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus estatutos. Os israelitas buscavam somente satisfazerem a si próprios e eles não se importavam com o que agradava ao nosso Deus, eles rejeitavam ao Senhor. E o profeta Isaías, no meio de uma geração perversa, ele fazia diferença. Ele, ao invés de ir com o povo desprezar a Deus, ele falava da bondade do Senhor, ele não desprezava o bem. Isaías 63, verso 7 diz: agora, pois hei de proclamar a bondade de Yahvé, falarei dos seus portentosos feitos e darei louvores por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem ele proporcionou à nação de Israel, de acordo com seu amor misericordioso e a grandeza da sua compaixão e bondade. Isaías reconhecia como Deus era bondoso, poderoso e quanto bem Deus fez para o povo israelita. Precisamos aprender a proclamar a bondade do Senhor e reconhecer o bem que recebemos dele. E o povo israelita, eles tomavam decisões sem consultar ao Senhor. Oséias capítulo 8, verso 4 diz: eles estabeleceram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação, construíram para si ídolos a partir da prata e do ouro que acumularam, tudo para o seu próprio extermínio. O Senhor os advertia, os alertava sobre o juízo que sofreriam, mas eles estavam obstinados, semeando o que não deveriam e que colheriam coisas ruins. Eles não se importavam com a aprovação do nosso Deus, eles caminhavam para a sua própria destruição. Os israelitas continuavam plantando ventos ao ignorarem as advertências de Deus. Eles buscavam servir a ídolos e se prostravam diante deles, o reverenciavam, cultuavam, mesmo sabendo que o Senhor abominava a prática da idolatria. Oséias capítulo 8, verso 5 e verso 6 diz: ó Samaria, rejeita agora o teu ídolo em forma de bezerro, porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura foi feita pelas mãos de Israel, um artífice a fez e ele não é Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte, e eles cultivavam a idolatria, eles cultivavam o pecado e a ira do nosso Deus. Jó, ele nos ensina sobre a experiência dele. Vamos ver? Jó capítulo 4, verso 8. Pelo que tenho observado, eis minha experiência, aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Quem cultiva o pecado e semeia a impiedade vai colher tudo o que há de mal, pois não se importam em buscar o perdão de Deus. E o rei Salomão ensinou que quem semeia vento colhe tempestades. Provérbios capítulo 22, verso 8, na versão da Bíblia Viva, diz assim: quem semeia vento colhe tempestade, quem semeia o mal recebe maldade e perde todo o poder que possuía. E outra versão diz que quem semeia injustiça
colherá desgraça, e o castigo de sua soberba será completo. Esse não é só um ditado popular, é um versículo da Bíblia que muito tem a nos ensinar. Israel é um exemplo de semear ventos e colher tempestade, pois mesmo advertidos que seriam perseguidos pelos inimigos, que seriam exterminados, destruídos, e que eles seriam levados ao cativeiro, e lá eles sofreriam, eles seriam humilhados, eles seriam maltratados. Eles fizeram pouco caso dos avisos de Deus, e o que aconteceu? Quem semeia vento, colhe tempestade. Oséias capítulo 10, verso 13 diz: todavia plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tendes confiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Eles foram levados ao cativeiro da Síria e sofreram muito lá. O povo de Judá, que era o reino do sul, não aprenderam com o exemplo de Israel, reino do norte, pois 100 anos depois eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, porque eles semearam ventos, como fez Israel, e da mesma forma eles colheram tempestades. Eu vou concluir. O profeta Oséias orienta a semearmos a justiça. Oséias capítulo 10, verso 12 diz assim: semeai justiça para vós, colhei conforme o amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar a Yahvé o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva da justiça e salvação. Que possamos aprender com as escrituras sagradas, semearmos o que agrada ao nosso Deus, agirmos de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade, que possamos agir segundo a palavra de Deus, com a certeza que nós colheremos a justiça e a salvação, com a certeza que seremos abençoados pelo nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. E caso ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo Senhor. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.